Show de bola. Vamos lá. Deixa eu ver só aqui. O assunto agora é prática de direção veicular. E vamos pegar especificamente a questão da aula noturna. Até abril de 2021, era obrigatório a questão de uma hora aula no período noturno. Antigamente era 5 horas aulas, depois passou a ser 1 hora aula só obrigatória. E hoje nós não temos mais nenhuma obrigatoriedade em relação à prestação de aula noturna, beleza? A finalidade do desenvolvimento de aula noturna para o aprendizado era para tentar diminuir o índice de acidentes com recém-habilitados na parte da noite, um índice que vinha aumentando com o passar do tempo. E então foi necessário, né, criar, ou foi desenvolvido por alguém que achava necessário criar essa elaboração de aulas no período noturno. Porém, com o passar dos anos, foi observado que o índice não diminuiu, muito pelo contrário, continuou aumentando, e o que aumentou junto com esse índice de acidentes do período noturno foi a questão de assaltos que instrutores e alunos sofriam, né, nesse período aí, porque justamente a autoescola precisa trabalhar, atuar no trânsito em locais com menos movimentação de outros veículos e também de outras pessoas. E aí, um prato cheio, né, para a bandidagem assaltar os alunos e também o instrutor. O instrutor não tem nada a entregar para vagabundo, né? Quem tem alguma coisa é o aluno. Mas, brincadeiras à parte, esse era o intuito. Como não foi visto que não foi alcançado isso, que estava havendo muita dor de cabeça posteriormente à invenção dessa norma, em abril do ano passado, deixa de ser obrigatório nas autoescolas essa aula no período noturno. Aí você pergunta assim, então isso significa que um aluno não pode fazer aulas noturnas? A resposta é não, né? Isso não quer dizer que ele não possa fazer. Ele pode sim, só não é mais obrigatório essa realização da carga noturna como uma carga obrigatória dentro do processo de habilitação, beleza? Então, é mais um adendo aqui, né? Mais uma observação. Se cair alguma coisa para vocês sobre ser obrigatória a realização de aulas noturnas, você vai colocar como alternativa incorreta, beleza? Não é mais obrigatório essa realização. E pegando essa questão da prática veicular, onde nós temos a presença de aluno e instrutor, nós temos uma norma pelo CDB, trazendo aqui no veículo, no momento da aprendizagem, o aluno ele poderá estar acompanhado do seu instrutor, ele deve estar acompanhado do seu instrutor e poderá, se quiser, né, também ter mais uma presença de outra pessoa no veículo. Nesse caso, totalizando 3 pessoas durante a sua aula prática, né? Pode ser um familiar, né, um amigo do aluno e tal, ou até mesmo alguém da autoescola fazendo algum tipo de averiguação na didática do instrutor que está ali ministrando aula para o aluno, beleza? Então, no máximo, mais uma pessoa além de instrutor e aluno. Beleza? Dá uma atualizada aí, Alan, qualquer coisinha para ver se volta para ti. Fala sobre a LADV, Licença para Aprendizagem de Direção Veicular. O que seria essa LADV? A gente pode, a níveis práticos, colocar que a LADV é um tipo de semi-habilitação. É ela que vai te licenciar conduzir o veículo em via pública, beleza? Desde que com a presença do instrutor. Por isso que é um tipo de semi-habilitação. Aí você vai perguntar assim, então com a minha LADV eu posso dirigir qualquer tipo de veículo em via pública? E a resposta é não. Você vai poder conduzir os veículos de autoescola, a motoescola, o veículo da autoescola, em via pública e desde que esteja acompanhado do instrutor credenciado. Ok? Então ela licencia você a conduzir em via pública. O candidato a PPD, ou seja, vocês, que foi encontrado conduzindo um veículo automotor desacompanhado do respectivo instrutor, terá a sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Olha que coisa interessante, né? Com certeza você já ouviu uma famosa frase de que quando você entra no processo de habilitação, você não pode cometer nenhum tipo de infração, porque senão você vai perder a sua habilitação, o seu processo. Né? Sabe que isso procede? E a resposta é não.
beleza? Não existe nenhuma norma expressa que determine que o aluno que está em processo de habilitação, se realizar algum tipo de conduta, vai fazer com que ele perca o seu processo de habilitação. A única infração que vocês podem cometer, que pode gerar prejuízo para o processo de habilitação de vocês, é esta aqui. Se você for encontrado com um veículo automotor, né, sem a presença do instrutor credenciado, aí você vai ter a sua LADV suspensa por 6 meses. O que é isso? Você vai passar 6 meses com seu processo congelado, sem poder realizar aulas, por exemplo. Né? Então, a gente, por exemplo, aqui, pega um exemplo aqui, né? Digamos que a Nathaniele está vindo para a autoescola, já está nas aulas práticas, começou a fazer aula prática. A Nathaniele está vindo um belo dia para a autoescola, não sei onde é que ela mora, né? Não sei se ela mora aqui no Xelô, se ela mora na zona rural. Está vindo da sua casa para a autoescola no seu veículo. Aí está tendo uma blitz da PRE na perimetral. E ela foi flagrada, tá? De cara, assim, falando de forma prática, dificilmente algum agente de trânsito pega CPF de condutor para fazer esse tipo de averiguação. Geralmente, se você tem habilitação, ele pede, se você não tem, ele te pede dinheiro. Ou ele deixa o veículo retido para chamar alguém habilitado. Em tese é assim. Digamos que no caso da Nathaniele não tem habilitação ainda e tal, ela pega e fala, né, olha, eu não tenho habilitação, estou no processo de habilitação. Ela configurou, né, a infração aqui do azulzinho que nós temos na tela. O que vai acontecer com ela? Suspensão de 6 meses da sua LADV, ou seja, ela vai passar 6 meses com o processo parado. O que isso pode acarretar em danos? Todos vocês têm um prazo específico para terminar esse processo de habilitação. São 12 meses. Ok? São 12 meses. Então, se ela já tiver, por exemplo, 6 ou 3 meses de processo aberto, eu vou colocar mais 6 meses em cima e fica 9 meses. E aí ela vai ficar com poucos meses, em tese 3 meses apenas, para realizar tudo o que falta para ela. Sendo até perigoso de, se por exemplo, ela não passar de primeira em alguma das etapas, isso retardar ainda mais o processo de habilitação dela e ela vir a perder posteriormente. Mas não é porque ela cometeu a infração de conduzir um veículo sem o instrutor que ela teve o processo cassado. Pode ser por acúmulo de tempo. Então, você imagina a pior das hipóteses aí, digamos que a Nathaniele gostasse de esportes assim e tal, né? Fosse jogador de futebol, né? Técnico de futebol, melhor ainda, né? Ela tá lá e tal, aí o pessoal do Flamengo liga para ela. Nathaniele, vem aqui treinar o Flamengo, porque ele tá quase caindo para a Série B, uma coisa que não é tão difícil assim. E a gente precisa dos seus serviços. E ela tá no processo de habilitação, tá com 2 meses, né, de habilitação, processo de habilitação. Ela tava até fazendo as aulas. Aí ela diz, Rogério, vou precisar ali ir no Rio de Janeiro salvar a pele do urubu. Vou lá treinar o Flamengo. Foi para o Rio de Janeiro, não conseguiu salvar o Flamengo, porque isso é muito difícil mesmo. Aí voltou, só que quando ela voltou, ela já tinha, né, digamos que 7 meses de processo, não deu para salvar o Flamengo caiu para a Série B, coisa muito provável para esse ano. Aí continuou suas aulas. 7 meses de processo, digamos que aí, uma infelicidade da vida, ela uma situação como essa, de passar numa blitz, e pegou 6 meses de suspensão. Nesse caso aí, o acúmulo de período, né, 6 meses de suspensão, mais 7 meses de início de processo, vai dar ali os 12 meses e aí ela já não vai poder mais dar continuidade ali. O que é que acontece? O processo expira e aí ela vai ter que começar tudo de novo. Beleza? Ela vai ter que começar tudo de novo. Ok? Então vocês têm 12 meses para terminar isso. E a única infração cometida que vocês podem cometer, né, quando fala assim, prejudicar o processo, é essa aqui, a suspensão de 12 meses, de 6 meses. Agora é o seguinte, não significa que vocês não responderão em outras instâncias. Existe a instância ainda administrativa e a instância criminal. Ok? A instância criminal. Como assim, Jeová? No caso da Nathaniele, por ela ser encontrada sem habilitação, dentro de um processo de habilitação, mas não tem habilitação ainda, pela PRE, ela comete o artigo 162. Que artigo é esse? Dirigir sem habilitação. Dirigir sem ter habilitação. Infração gravíssima, né? É uma infração que é multiplicada até por 3 e tal. Sobre a questão da pontuação nessa infração na parte administrativa, ela não vai responder pela pontuação. Por quê? Porque não tem habilitação.
O que o Estado quer, o Estado, assim, que eu falo de uma forma geral, né, o órgão que autua ela quer é o valor financeiro. Que ela pague a multa gravíssima multiplicada por 3, show de bola. E aí, vida que segue. Isso não vai interferir em nada em relação ao processo de habilitação dela, se não for nem averiguado, né, para você ter uma ideia. E existe a instância crime, né? Tem um artigo do CTB, especificamente o artigo 309, que ele fala que dirigir sem habilitação e gerando perigo de dano é crime de trânsito. Você pode até ter o seu direito de locomoção interrompido. A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre o crime de trânsito, beleza? Vamos já explicar como é que se dá essa questão de dirigir sem habilitação, porém gerando risco de dano a terceiros. Mas, resumindo e concluindo, quem está em processo de habilitação só comete uma única infração que pode gerar algum tipo de problema no seu processo. Sem a presença do instrutor credenciado quando você estiver conduzindo um veículo automotor, beleza? E vale salientar que esse veículo automotor precisa ser um veículo de aprendizagem. Se for um veículo particular, por exemplo, vai dar errado mesmo sendo um instrutor credenciado do lado do aluno. Na LADV, nós temos as seguintes informações. Nós temos o órgão que expediu a LADV, nesse caso é o DETRAN, né, ou o CIRITRAN. Nome completo, identidade, CPF, formulário de renascimento do candidato. É por isso que você precisa, para que tenha fé pública, a sua LADV, ela precisa ser apresentada com o seu documento de identificação, né, o famoso RG. A categoria pretendida, entende-se por categoria de A até a E, né, mas nesse caso tem que ser ou A ou B, porque é a primeira habilitação. E nós temos nome de centro de formação de condutores, responsável, nesse caso é a instituição que está ali ministrando aula, né, o CFC que está dando aula, e o prazo de validade da LADV são 12 meses. Vale lembrar que 12 meses também é o prazo do processo de habilitação de vocês. Então, não faz sentido eu te dar uma LADV que vai valer menos tempo do que o teu processo, e não faz sentido eu te dar uma LADV que vai valer mais tempo do que o processo de habilitação. Ou seja, né, eu vou te dar uma LADV que vale por 2 anos, sendo que você só tem 1 ano para tirar a sua habilitação. Então, a LADV, a validade dela acompanha a validade do seu processo de habilitação. Beleza? É necessário, né, é obrigatória a presença da LADV quando nós estivermos em via pública. A LADV, hoje, ela fica em posse do instrutor. Então, é muito difícil, por exemplo, de estar tendo uma blitz por aí e você estiver tendo aula, tá eu e você no carro. Aí está tendo uma blitz da PRE na perimetral. A gente pode passar tranquilamente por lá. Né? Se ele parar a gente, o que ele vai pedir? Ele vai pedir minha credencial, vai pedir a minha habilitação, vai pedir o documento do veículo, vai pedir a sua LADV e vai pedir o seu RG. Então, ou seja, é muito burocrático parar um veículo de autoescola. E na maioria das vezes eles sempre deixam passar. Até porque eles sabem que em relação ao veículo, o DETRAN ele pega muito no pé das autoescolas e acaba não permitindo que esse veículo venha dar aula caso ele não esteja devidamente licenciado, né, e apto ali a ministrações de aula. Show? Vamos seguir o barco, tocar a viagem. Beleza pura, tudo correto. Vamos falar aqui sobre matérias em cai em prova. Aqui tem 2 questõezinhas de prova aqui que é muito comum ser cobrado para os alunos. Vamos falar sobre características de veículos cobrados em prova. E esses veículos são os veículos de aprendizagem, os veículos da autoescola, e os veículos de transporte escolar. Né? Então vamos lá. Sobre a característica física aqui, nós temos que nos veículos de autoescola, eles deverão portar uma faixa amarela de 20 centímetros de largura na extensão lateral do veículo, né? Como você observa bem aqui nessa imagem aqui abaixo, beleza? Na prova já caiu para o aluno perguntando qual era a cor da faixa pintada ao longo da carroceria do veículo de aprendizagem, né? O veículo da autoescola. E essa faixa, em regra, é amarela, ok? Amarela com a inscrição do termo autoescola em preto, né? Isso aqui é tão um pouco obsoleto, linguisticamente falando, né? Não tem mais o hífen em autoescola, tudo junto agora. Mas beleza, a informação de prova é essa, a cor da faixa, a cor é amarela. E em regra, aplica-se a cor de faixa amarela para veículos de autoescola e para ônibus escolares também. Como você observa aqui na parte de baixo, os ônibus escolares também receberão uma faixa amarela na sua extensão.
Então, a questão de prova foi essa. A segunda questão de prova. Vale ressaltar, antes de entrar nessa questão de o que caiu na prova, o seguinte, que a largura dessa faixa, ela vai variar. Serão de 20 centímetros de largura para o veículo de autoescola e o dobro, né? Ou seja, 40 centímetros para os veículos escolares. Né? O dobro, por quê? Porque é um veículo bem maior do que o veículo de autoescola, né? Veículo de aprendizagem. Qual foi a segunda questão de prova aqui? Foi perguntando de quanto em quanto tempo o veículo escolar deveria realizar vistoria. E essa vistoria é semestral, em outras palavras, de 6 em 6 meses. Ok? Muita atenção, isso aqui é matéria de prova. Cor da faixa, já caiu em prova. E também qual é o período em que os veículos escolares precisam realizar inspeção veicular. Essa inspeção se dará de 6 em 6 meses. Show de bola? Vamos lá. Se você puder anotar isso, anote, viu? Anote a cor da faixa, anote a largura da faixa, anote também o período de inspeção dos ônibus escolares, que será semestralmente, ou seja, de 6 em 6 meses. Quem estiver fazendo algum tipo de anotação, né, e queira que eu volte o slide para fazer algum tipo de anotação, é só falar. Caso contrário, se for até mais rápido para você, para depois você copiar, você pode tirar um print da tela, depois você vai lá e escreve ali um resumo que você queira daquele assunto. Vamos falar aqui da famosa cinquentinha. Olha uma coisa também interessante, né? Cinquentinha é um termo muito popular, né? Mas que, linguisticamente falando, pelo vocabulário, não existe cinquentinha no CTB. E qual é o nome correto? O nome correto é ciclomotor. Então, todas as vezes que você quiser se referir a cinquentinha, você vai ter que linkar, né, ao termo ciclomotor para que você possa falar tecnicamente falando, falar de forma mais correta. Show? Até novembro de 2016, não havia necessidade de portar habilitação para o ciclomotor, não precisava de capacete, não precisava emplacar ela. Você tinha liberdade para transitar em qualquer tipo de via. Porém, com o advento da Lei 13.281, a partir de novembro de 2016, tudo isso passou a ser cobrado. Capacete, emplacamento, habilitação, proibições de transitar em alguns tipos de vias, beleza? Tudo isso através dessa lei que normatizou a questão da cinquentinha em vias públicas. A cinquentinha não, ciclomotor, beleza? E hoje, o camarada que quiser obter a habilitação para conduzir a cinquentinha, né, ou em outras palavras, para obter a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor, deverá realizar um curso de carga horária de 10 horas aulas, né, e no final desse curso vai realizar uma prova de 15 questões, devendo obter uma margem de acerto de em torno de 60%. Ou seja, algo em torno aí ele tem que acertar 7 ou 8 questões para obter os 60% de acerto na sua prova. Porém, vale ressaltar o seguinte, que a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor, é um tipo de habilitação específica. Como assim? Ela só é licenciada a dirigir ciclomotores, cinquentinhas, ok? Então você pode perguntar assim, então, se eu tiver uma ACC, eu não posso conduzir uma motocicleta, por exemplo, com 125, com 150? Jamais. Pode nenhuma pop, nenhuma bis, quanto mais uma 150 ou acima disso. Beleza? Ela é específica para conduzir ciclomotor, ok? Aí nós temos uma infração aqui que diz assim, ó, dirigir, entregar ou permitir a direção a pessoa sem possuir a autorização para ciclomotor. Eu vi aí dirigir, entregar ou permitir. O que é entregar e permitir? Não é a mesma coisa? Não. Entregar, você está perto do condutor. Permitir, você não está presente. Como assim? Digamos que um belo dia você está conduzindo o seu veículo, aí você tem um carona do lado. Aí você diz assim, meu chapa, dirige aqui para mim que eu estou cansado. Você entregou a direção do veículo ao condutor. Se você for parado no blitz, você está presente do condutor sem habilitação ali, né? Você entregou a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. E o que é permitir?
Um belo dia você está em casa, deu aquela fome, aí você diz, menino, vai comprar os pão ali no seu Alpídio. Aí o menino pega a moto ou o carro e vai lá no seu Alpídio. Se ele for parado numa blitz no meio do caminho, você vai ser autuado por permitir a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. Então, entregar é estou presente, permitir eu não estou presente. É isso que na prática o que acontece, beleza? Mas o fato aqui é a cinquentinha. Dirigir a cinquentinha, ou você entregar ou você permitir a direção dela a uma pessoa que não tenha habilitação, você comete infração de trânsito. Essa infração vai ser multiplicada por 3 e ainda gera retenção do veículo. A gente vai já explicar mais na frente o que é esse termo retenção, tem apreensão, tem remoção, né? Tem outros termos aí a ser observado e a gente vai falar isso de forma gradativa. Só que é o seguinte, você observa que nessa infração aqui, eu não coloquei a natureza da infração, não coloquei se é leve, média, grave ou gravíssimo, se o camarada for flagrado dirigindo uma cinquentinha sem habilitação, eu não coloquei a natureza. Olha um macete de prova, e aí é bom que você escreva isso. Você vai escrever o seguinte, ó, somente as infrações de natureza gravíssima é que tem o seu valor multiplicado. Entendeu como é a frase de efeito aí? Eu vou já explicar o que ela significa. Somente as infrações de natureza gravíssima é que poderão ter o seu valor multiplicado. Quando eu estou falando de valor, é o financeiro mesmo, né? Hoje, por exemplo, a infração de natureza gravíssima, ela está custando algo em torno de 193, 197. Deixa eu pegar aqui uma colazinha aqui. A gravíssima ela está 293,47 centavos. Então, esse valor seria multiplicado por 3, né? Somente as infrações gravíssimas é que podem ter o seu valor multiplicado. Então, se somente as gravíssimas é que podem ter o seu valor multiplicado, e está sendo multiplicado por 3, logo eu entendo que essa infração é de natureza gravíssima. Aí eu, mas, beleza, o que isso vai me ajudar na prova? Só para essa infração aqui? A resposta é não. Todas as vezes que na sua prova cair uma questão que fale sobre infração de trânsito e tiver algum tipo de alternativa, por exemplo, grave, média ou leve, sendo multiplicada, você já vai saber que aquilo ali é errado. Por quê? Porque só pode ser multiplicado o valor das infrações gravíssimas. Não se multiplica leve, média ou grave. Show? Esse é o macete para a hora de responder questões que falem sobre infrações de trânsito. Isso vai te ajudar bastante. E eu vou já falar mais características sobre as infrações de natureza gravíssima, além de serem as únicas que podem ter o seu valor multiplicado. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Nós entramos na questão da primeira habilitação. Beleza? Vamos a algumas informações imprescindíveis. O processo de habilitação, ou seja, esses que vocês estão enfrentando aqui agora, tem validade de 1 ano. Já falamos sobre isso anteriormente, né? Ou também 12 meses, como você queira chamar. Beleza? Feito isso, com a possibilidade de transferência e continuidade em outros estados. Lembra que eu falei da Nathaniele ir para o Rio de Janeiro treinar o Flamengo e tal? Ela poderia, por exemplo, estando no Rio de Janeiro, se desligar da autoescola de Xelô e ligar-se com uma autoescola daquele município, né, do caso do Rio de Janeiro ali, beleza? Então, há sim essa possibilidade de continuar o processo em uma outra autoescola. No caso da primeira habilitação, é possível candidatar-se a... Então, vamos lá. No caso de vocês, né, primeira habilitação, eu posso me candidatar ao quê? A ACC, você já viu o que é isso, né? Autorização para conduzir ciclomotor, as cinquentinhas. Eu posso requerer somente ela. Posso requerer somente a categoria A. Né? E aqui um fator interessante, né? Quem tem categoria A pode conduzir todo tipo de ciclo, beleza? Inclusive o ciclomotor, a cinquentinha. Porém, quem tem a ACC só pode conduzir ciclomotor. Não pode conduzir motoneta, motocicleta, beleza? Ou similar, entre ciclo, somente ciclomotor. Mas quem tem A pode conduzir qualquer tipo de moto de 2 ou 3 rodas. Você pode requerer somente a categoria B. Você pode requerer simultaneamente mesclar categorias, como a categoria ACC, a habilitação ACC, porque a ACC não é categoria, né? A categoria B, ou você pode mesclar, tradicionalmente muito feito, né? As duas categorias, A e B, simultaneamente, ok?
Então, sim, você pode mesclar a ACC com a B. O camarada que, por exemplo, tem Fusquinha e tem a sua cinquentinha, né? O seu ciclomotor. Aí vem aqui na autoescola, não, eu não quero dirigir veículo de ninguém, eu quero conduzir só a minha cinquentinha, o meu ciclomotor e o meu Fusquinha. Aí beleza, ele começa um processo de habilitação, ACC e categoria B, beleza? Agora uma coisa que nunca pode acontecer, uma mescla que não vai acontecer, é a A e a ACC, porque uma anula a outra. Se você tem A, você não precisa de ACC, porque você já dirige todo de qualquer tipo de ciclo, beleza? Então essa mescla ela acaba não existindo. Show de bola? Vamos lá. E as categorias de habilitação elas vão de A até a E. Aí a ACC não é um tipo de categoria de habilitação? Não. E para você observar, como o que eu falo é verídico, vamos aqui a termos práticos, aqui tem uma habilitação, onde a categoria de habilitação vai ficar aqui, ó, né? Nesse caso, categoria B. E a ACC ficaria do lado de cá, ó, nesse campozinho onde tem a ACC. E aí, mostrando que categoria de habilitação é de A até a E. E a ACC não é um tipo de categoria, é um tipo de habilitação, um tipo de permissão. Vamos lá falar sobre a questão de etapas, né? Ao candidato aprovado. Aprovado em uma etapa, o candidato poderá fazer a etapa seguinte. Se reprovado em um dos exames teórico ou prático, o candidato não terá de esperar tempo algum. Por que está em vermelho? Porque também foi uma modificação que houve em abril do ano passado, né? Antigamente, quando você era reprovado no exame teórico ou prático, você tinha que refazer o exame só depois de 15 dias. Isso não acontece no dia de hoje. Hoje, se você faz o exame na segunda-feira, ficou reprovado, havendo vaga e disponibilidade do aluno para ir no dia seguinte, ele pode fazer no dia seguinte sim, ok? Para fazer um novo exame, sem precisar repetir etapas das quais foi aprovado. Isso aqui é muito interessante também. Digamos, por exemplo, pegar aqui a Jamile, né? A Jamile, no dia da prova prática dela, foi tirar o carro da baliza, aí pá, bateu no cano. Aí acabou sendo reprovado por tocar no cano. Além de poder fazer a prova no dia seguinte, se tiver comissão no dia seguinte, ela não vai precisar fazer aulas de novo na autoescola. Ah, tem que fazer 10 aulas de novo, tem que fazer 5 aulas. Não. Obviamente que se ela quiser, ela pode, mas tem que ser a requisito dela. Ela não precisa voltar para etapas anteriores para dar continuidade no processo dela. Se ela ficou reprovada na baliza, na próxima comissão ela faz de novo o exame prático de onde ela parou, sem necessitar voltar a etapas anteriores. Se o candidato for aprovado em todas as etapas, ele vai receber a PPD, né? A permissão para dirigir. A permissão para dirigir é um tipo de habilitação? Só que ela não é a definitiva ainda. Digamos que ela é um tipo de habilitação que faz o aluno, o novo habilitado, passar por um período de provação, né? Para saber se ele realmente tem capacidade de conduzir por um ano sem cometer infrações danosas ao cenário viário. Então, ela vale por um ano. Literalmente. Beleza? Então, digamos que você passou na prova hoje, está com a habilitação agora, está com a PPD na mão. Ela só vai se vencer com um ano depois que você passou na prova. E detalhe, né? Para que a definitiva venha, você precisa fazer requerimento. Você vai no site do Detran, vai colocar lá a habilitação definitiva, vai ser emitido um boleto e tal, para questão de postagem e tudo mais, que é cobrado lá, e aí ela vem para a sua residência. Caso você não faça a requisição, ela não vem, beleza? Ela não vem. Mas você só pode fazer a requisição da sua habilitação definitiva só depois que a habilitação PPD estiver vencida. Ou seja, se venceu hoje a sua habilitação, se vence hoje, você não pode puxar hoje ainda, que ele não sai. Só sai amanhã, quando ela estiver literalmente vencida, ou seja, concluído literalmente um ano desse período probatório, ok? Desde que, dentro desse prazo de um ano, você não tenha cometido nenhuma infração gravíssima, grave, ou seja reincidente na infração de natureza média. Ou seja, cometer 2 infrações de natureza média. Então, se eu cometi, por exemplo, 5 infrações leves, eu perdi minha PPD, eu perdi minha habilitação? A resposta é não.
Se eu cometi uma média e 5 gravíssimos, perdi a PPD? Não. Para que ela seja tacitamente cassada, que esse termo nem se aplica mais à PPD, você precisa ter cometido uma gravíssima, uma grave ou 2 médias nesse período probatório de 1 ano, ok? Agora uma coisa interessante, né? A PPD ela começa a contar do dia em que você passou na prova, beleza? Então 1 ano para frente. Já a sua CNH definitiva, ela não olha para o dia em que você passou na baliza. E para onde é que ela olha? Ela olha para o dia que você deu entrada no processo de habilitação. Beleza? Então, por exemplo, a PPD de vocês não está nem contando ainda, porque vocês não passaram na baliza. Quando passar, começa a contar de lá. Mas já, para definitiva, já está contando. Então, daqui, quando vocês forem receber a data definitiva, vocês vão observar que a data dela é mais antiga ainda. Eu acho até que é para acelerar a sua ida no Detran de novo e gastar dinheiro, né? Mas ela olha para o dia que você deu entrada no processo de habilitação. Ela olha mais para trás. Então, talvez aqui eu esteja falando com pessoas que já estão com o quê? Com 15 dias, com 1 mês ou 2 meses que abriram o processo de habilitação. Então, a definitiva, ela já olha para esse dia em que vocês deram entrada no processo de habilitação. E, então, nós temos aí a questão da aprovação e da reprovação, né? Sabe que a questão de aprovação e reprovação tudo é uma questão de etapas na vida, beleza? Se não deu certo dessa vez, não desistir, é continuar, é melhorar no que tem que ser melhorado. Geralmente você faz uma ponderação sobre como está o seu aprendizado e aí aplica a questão necessária, né? As ações necessárias para que você possa melhorar a sua técnica para poder avançar em etapas posteriores. Mas nunca desistir do seu sonho de tirar a habilitação. Aqui a gente acaba conhecendo muitas histórias, né, de pessoas nessa questão de tirar a habilitação. Muitas pessoas tiveram dificuldades na parte teórica, já outros na parte prática, mas por não desistirem, né, conseguiram e hoje têm a sua habilitação. E aí podem conduzir o seu veículo em via pública, beleza? Então, essa é uma questão de perseverança. Vamos lá. Portador de deficiência física pode habilitar-se? Pode, desde que ele preencha alguns requisitos. Quais seriam eles? Que o veículo seja adaptado à sua deficiência, né? Nós sabemos que existem vários tipos de deficiência, pode ser nos pés, nas mãos, nos braços, nos dedos, enfim. O veículo ele precisa ser adaptado à deficiência daquele deficiente. Que ele preencha os pré-requisitos exigidos do artigo 140, que são aqueles: saber ler e escrever, ser penalmente imputável, ter o documento de identificação, né? E que ele seja aprovado por exames por comissão avaliadora especializada. Ou seja, o examinador de alguém que tem deficiência física não é o mesmo de vocês. É quase que uma junta médica que faz essa avaliação desse condutor. E até pessoas lá do alto escalão dos grupos do Sistema Nacional de Trânsito, né, do pessoal do CETRAN, do nosso estado. E pode ser feito, isso é até uma boa, em veículo disponibilizado pelo candidato. Nós sabemos que quase que 100% das autoescolas não têm veículos adaptados a pessoas com deficiência física. Então, o que pode ser feito? Esse condutor ele pode agregar o seu próprio veículo ao processo de habilitação, realizar suas aulas e realizar também a prova com o seu veículo e, enfim, obter a sua habilitação. Beleza? Aqui nesse vídeo aqui, infelizmente não vai dar para processar ele porque a fonte dele não está aqui. Mas esse vídeo aqui ele mostra essa mulher, ela não tem os braços, mas é habilitada e conduz o seu veículo de forma tranquila em via pública. O veículo é todo adaptado, né? O volante é nos pés, também a questão de sinalização, também na parte inferior do veículo, assim como aceleração, o veículo é automático. Só para mostrar que sim, existe essa possibilidade e em casos que muitas vezes mais danosos do que se parece, né? Porque no caso ela não tem nenhum dos dois braços e tanto conduz a sua vida de forma particular, como também a questão da condução em veículos em via pública sem a menor dificuldade por conta dessa adaptação feita ao veículo. Beleza? Vamos falar agora sobre renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Dentro dessa parte aqui da renovação da CNH, antigamente, ou seja,
antes do advento da Lei 14.073, 72, ela 71 na verdade, a renovação da habilitação ela se dava de 5 em 5 anos para quem tinha até 65 anos de idade. Hoje não é assim. Hoje é diferente. Hoje você tem 3 tipos de datas, observando 2 faixas etárias especificamente. Beleza? Também esse assunto era bastante cobrado em prova. Só que eu não sei, depois da modificação desse assunto, se ele ainda está sendo recorrente em prova. Fica até aqui essa observação que eu faço para vocês, para observar se esse assunto tem sido cobrado em prova, que é a questão da renovação da habilitação de vocês. Quando vocês forem realizar a renovação da habilitação de vocês não vão ter que fazer todo o processo de habilitação. A única coisa que vocês vão fazer é o exame de vista. Beleza? Exame de vista para que você possa ser feita a averiguação se está tudo ok ou não. Vamos falar de coisas práticas, né? Vamos lá. Hoje a habilitação ela vai valer, tem uma validade de 10 anos para quem tem idade inferior a 50 anos. Muita atenção com as pegadinhas, beleza? Muita atenção com as pegadinhas. Digamos que na sua prova caísse assim, se fosse questão de certo ou errado, né? João completou 50 anos no dia de hoje e foi renovar sua habilitação. É certo afirmar que João vai pegar 10 anos de validade da sua habilitação? E aí? João foi fazer a prova dele, foi fazer a renovação hoje, ele pegaria 10 anos? Resposta, não. Ah, mas ele só tem 50 anos, até 50 anos, não? Não, inferior a 50 anos, beleza? Ele teria que ter 49 anos no dia em que ele foi realizar o exame de renovação. Aí ele pegaria 10, mas se ele já tiver 50, ele não pega 10, ele pegaria 5, beleza? Então, terão 10 anos quem tem idade inferior a 50 anos. E pegarão 5 anos quem já tiver 50 e menos de 70. Então, o grande macete é que vocês olhem para o termo que vem antes da idade. Inferior, superior, igual. Isso é que vai definir quantos anos terá a validade daquela habilitação. Beleza? A habilitação é eterna, né? O que se renova aqui é o exame médico. Então, quando é que ele vai precisar renovar a sua habilitação? Observar a questão da idade. Então, de 5 em 5 anos para quem tem 50 anos e não tem 70 anos ainda. Se aquele camarada tiver 69 anos, 11 meses e 30 dias, ele pega 5 anos. Agora atingiu 70 anos, aí ele pega a última modalidade. 3 anos para quem tiver igual ou superior a 70 anos. Show de bola? Muita atenção quando for responder questões que falem sobre a questão de renovação da habilitação. Sempre observe o termo que vem antes da idade para que você possa responder de forma assertiva. São 10, 5 ou 3 anos. 10 anos para quem tem menos de 50. 5 anos para quem tem de 50 e menos de 70. E de 3 anos para quem tem de 70 em diante. Funções remuneradas. O que seriam essas funções remuneradas? O próprio nome já bem sugere, né? Atividades que geram dinheiro. Né? Algumas atividades que geram dinheiro que você precisa da habilitação para exercê-las, exige que o condutor tenha na sua habilitação a seguinte observação: exerce atividade remunerada. Na maioria das vezes, as atividades profissionais acabam envolvendo a habilitação, mas nem todas vão trazer essa exigência. Por exemplo, a minha profissão de instrutor, né? Eu trabalho dirigindo não, né? Ensinando a dirigir todos os dias. Em tese, você diria assim, preciso da habilitação para ensinar os outros a dirigir, né? Bom, por mais que fizesse um pouco de sentido, mas não. E eu tenho na minha habilitação essa observação, mas não é porque seja obrigatório. Serão obrigatórios para quem? Para quem trabalha no transporte coletivo de passageiros, ou seja, se por exemplo, você fosse trabalhar na Rápido Quixelô para fazer o transporte nessa linha, né, que liga Quixelô a Iguatu, você poderia ser motorista lá, você precisaria ter essa observação? Sim, motorista coletivo de passageiros. Né? O transporte escolar, operador de máquinas, transporte de carga perigosa, que você lembra muito do motorista lá do veículo de combustível, né?
Carga indivisível. O que é uma carga indivisível? É aquela que não pode ser dividida, né? Como, por exemplo, um caminhão cegonha. Ele trabalha com carga indivisível, levando outros veículos. Você não pode partir um carro no meio, né? Não dá certo. Ou, não sei se vocês já tiveram o bom prazer de ver um veículo de quase 50 metros arrastando uma hélice daqueles cataventos de energia eólica, né? Aquela palheta dela é uma extensão de uns 30 metros ou mais. Então, uma coisa muito gigantesca. É um exemplo também de carga indivisível. E os veículos de emergência, né? Ambulâncias, viatura do SAMU, são exemplos de veículos de emergência. Ou se você for um motofretista ou um mototaxista, você precisa ter na sua habilitação que você exerce atividade remunerada. Show de bola? Essas são as 5 atividades que determinam essa necessidade de estar portando na sua habilitação essa informação. Vamos falar agora sobre suspensão do direito de dirigir, né? Por pontos, especificamente por pontos. O camarada mal recebeu a habilitação, já está falando de suspensão da habilitação. Sim, isso pode acontecer. E tratemos o termo suspensão como um período em que você vai ficar impossibilitado de conduzir o seu veículo em via pública, ok? Mas quando é que se dá essa questão por pontos? A sua habilitação, quando você recebe ela vem zerada de pontuação. Até um fato interessante, que um certo tempo atrás, um ex-aluno mandou mensagem para mim, né? Jeová, cara, me ajuda aqui que eu tô doidinho, acho que eu perdi minha habilitação. Entrei aqui no sistema aqui do Detran e vi que eu estou zerado de pontos. E eu não fiz nada e tiraram todos os meus pontos da habilitação, cara. Não tô acreditando, não. Aí eu disse, muito bem, se você está zerado de pontos, isso não é algo ruim, não. Isso é muito bom, né? Porque quando você comete infração, é que a pontuação é acrescida na habilitação. Então, não ter pontos é algo totalmente benéfico. Ter pontos significa cometimento de infração, né? Então, todos nós temos habilitação, em tese, né? Deveríamos ter habilitação zerada, mas quando cometemos infrações, são acrescidos pontos que são utilizados em contagens para a aplicação desse tipo de penalidade, que é a suspensão da habilitação. Beleza? Então, como é que vai acontecer essa questão da suspensão por pontos? A contagem sempre olhará para os últimos 12 meses. Beleza? Então, se, por exemplo, você cometeu uma infração no dia 1º de janeiro do ano passado, essa infração já não está mais no teu histórico. Por quê? Porque já está mais de 12 meses. Está com mais de um ano. E toda vez que a infração completa um ano de idade, né, digamos nesse sentido assim, ela sai do histórico e não pode mais ser utilizada para recontagem de pontos para suspender a habilitação. Beleza? Então, sempre eu olho para os últimos 12 meses para saber quantas infrações você cometeu, saber fazer um cálculo de pontuação e saber se você vai incorrer na penalidade de suspensão ou não. Show de bola! Nessa situação específica de usar pontuação para suspender a carteira de alguém, vai ser observado o seguinte: antigamente, vou te explicar como era que era antes. Todo condutor que dentro do prazo de 12 meses atingisse uma contagem de 20 pontos, tinha a habilitação suspensa, certo? Então, eu acabei não falando sobre isso, a gente queima um pouco de etapas, mas tocando um pouco sobre a questão de pontuação, é o seguinte: cometeu uma infração gravíssima, 7 pontos. Se for uma grave, 5 pontos. Se for uma média, 4 pontos. E se for uma leve, 3 pontos. É assim que você faz essa contagem. Quem quiser me acompanhar de forma específica, eu estou na página 22, né? E lá você vai ter essa questão da pontuação junto da natureza. Isso tem que estar correndo na veia, né? Quando se fala de questão de prova. Beleza? Então, gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E a leve, 3 pontos. Show! Antigamente, como falei, atingiu 20 pontos, a habilitação era suspensa. Como é que é hoje? Hoje, o teto pode ser de até 40 pontos para só então suspender a habilitação daquele indivíduo. Ah, ficou melhor, né? Bom, ficou melhor para quem não comete infrações, digamos que de porte danoso, né? A questão do cenário viário, a questão da segurança viária, né? Porque é o seguinte, será ainda de 20 pontos? Deixa eu achar aqui o pincel. Será de 20 pontos ainda para pessoas que cometam 2 ou mais infrações gravíssimas. Beleza? Então, por exemplo, pode pegar aqui um exemplo
de vocês, né? Parece que o Edson acabou de mandar mensagem aqui dizendo que tava só o áudio, né? Dá uma atualizada aí, Edson. Se o Edson cometeu nos últimos 12 meses 2 infrações gravíssimas, você concorda comigo que ele tem 14 pontos somados, né? Dos gravíssimos, 7, 7, 14. Show! Se ele cometer mais uma gravíssima, vai para 21 pontos. Ele já vai ter a habilitação cassada? Sim, porque quando o órgão que vai aplicar a suspensão for aplicar na habilitação dele, vai olhar para o histórico dele e vai ver que as 3 eram gravíssimas. E nesse caso, 2 gravíssimas, o teto máximo passa a ser de 20 pontos. Beleza? Mas será de 30 pontos quando uma das infrações for gravíssima. Somente uma gravíssima. Então, se você cometeu 3 infrações de natureza, 3 infrações, uma era gravíssima e as outras 2 eram graves, né? Dá um acúmulo aí de 17 pontos, né? 2 graves, cada um vale 5, né? E mais a gravíssima, deu 17 pontos, beleza? É verdade que se eu cometer, por exemplo, mais uma grave, ela já vai ser suspensa porque ultrapassa os 20? A resposta é não, né? Ela não vai ser suspensa não, porque como só foi uma gravíssima e 3 graves, o teto é de 30 pontos, beleza? E quem é que tem um teto de 40 pontos? Aqueles que não cometem infrações de natureza gravíssima, beleza? Então, quando eu não cometo nenhuma infração gravíssima, para que a minha habilitação seja suspensa por pontuação, eu tenho que cometer uma porrada de infração. Nesse caso, 6 infrações de natureza grave, né? E assim você vai contando até chegar na pontuação. Por exemplo, 10 infrações leves ainda não geraria a cassação, né? Eles dariam 30 pontos ali, ainda não gera a suspensão por pontuação. Eu acredito que isso é muito benéfico, porque ela acaba ajudando a motoristas que, mesmo que cometam infrações, mas por não serem de um dano maior ao cenário viário, eles possam ter um teto mais alto. E aí isso pode gerar nos outros motoristas o desejo de não cometer infrações de natureza gravíssima, né, para que não tenha um teto diminuído em relação aos demais. Mas eu espero que tenha ficado aqui o assunto bem frisado para vocês sobre essa questão da suspensão da habilitação por 12 meses. Show? Ainda falando da questão da suspensão, né? Vamos falar agora olhando para a questão de tempo. Tive a minha habilitação suspensa por pontos, beleza. Ou tive a minha habilitação suspensa porque cometi uma infração específica. Por quanto tempo a minha habilitação vai ficar suspensa? Esses prazos, eles já foram estipulados e podem variar de acordo com o que levou a sua habilitação a ser suspensa, beleza? Vamos pegar o primeiro exemplo. Pode variar de 6 meses a 1 ano, né? Ou de 8 meses a 2 anos no caso de reincidência, quando você comete várias infrações, beleza? Então vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Digamos o seguinte, Jamile cometeu 3 infrações gravíssimas, já estava com a definitiva e tudo mais, 3 gravíssimas, 21 pontos, habilitação suspensa. Por quanto tempo a habilitação da Jamile vai ficar suspensa? 6 meses. No mínimo 6 meses, ou 1 ano. Digamos que ela pegou 6 meses, show. Entregou a habilitação ao órgão que autuou a suspensão nela, aplicou a suspensão nela, e aí passou 6 meses sem ver a cor da habilitação, e aí, ao findar os 6 meses, ela foi lá no órgão, olha, cadê a minha habilitação que eu preciso dela para me dirigir? Pegou a habilitação, show. Não deu nem 1 ano que ela teve a habilitação suspensa por 6 meses, e digamos que ela cometeu de novo 3 infrações gravíssimas, pode ser qualquer outro exemplo, mas cometeu várias infrações de novo, que fizeram a habilitação dela ser suspensa de novo. O que acontece? Agora, a pena mínima vai ser de 8 meses a 2 anos. Se tratar de uma reincidência dentro do período de 12 meses. Não dá nem 1 ano, e a Jamile de novo comete 3 gravíssimas ou qualquer outras naturezas que geram a suspensão da habilitação dela por pontuação. Aí ela pega de 8 meses no mínimo a 2 anos. Beleza? Agora é o seguinte, esse é o primeiro exemplo, né? Quando eu tenho uma habilitação suspensa por pontos, esses são os prazos, 6 meses a 1 ano ou 8 meses a 2 anos. Show! Porém, existem infrações que, quando cometida apenas uma única infração, já gera por si só a suspensão direta do direito de dirigir. Jeová, não entendi. Vou pegar um exemplo bem prático aqui.
Existe uma infração do CTB que é a de dirigir e pilotar a motocicleta sem capacete. Quando você é flagrado conduzindo a motocicleta sem capacete, ela é gravíssima e por si só já tem escrito suspensão da habilitação. Opa, eu não preciso cometer 3 gravíssimas ou várias médias, não. Ela por si só, ela já prevê a infração gravíssima e mais a suspensão do direito de dirigir. Ah, beleza. Então, nesse caso, como é que funciona a contagem? A contagem vai ser de 2 meses a 8 meses. Se você observar, é uma data bem mais branda, né, do que a primeira punição de 6 meses a 1 ano. Só que nesse caso são só de 2 meses a 8 meses. Por que é menor? Porque neste caso ela cometeu apenas uma única infração. Ok? E tem várias outras infrações que, quando cometidas, por ter um potencial mais danoso, ela já gera a suspensão automaticamente. Como, por exemplo, dirigir acima da velocidade máxima permitida em mais de 50% da velocidade máxima permitida. Beleza? Aí você comete uma gravíssima e também já tem a habilitação suspensa. Ela prevê a suspensão automaticamente. E outras. Beleza? No caso de reincidência, que é, por exemplo, a mesma infração de dirigir sem o capacete, pegou 2 meses. Acabou os 2 meses e recebeu a habilitação de volta. Não deu nem um ano que teve a habilitação suspensa, foi flagrado de novo conduzindo sem um capacete. Estou citando o mesmo exemplo para ficar mais fácil. O camarada vai pegar uma reincidência, que vai ser de 8 meses a 18 meses. Beleza? No caso de reincidência. O bom desse assunto é que ele não tem incidência em provas, porque seria muito dependioso, muito cansativo e pesaroso tentar decorar essas datas aqui. Eu passo elas por desencargo de consciência, porque no dia que cair em prova, eu vou dizer, eu ensinei, né? Eu passei por ela. Mas eu quero dizer para você tranquilizar-se, né? Porque não temos histórico desse tipo de conteúdo sendo cobrado em prova, o que é um ar muito benéfico, né? Em caso de ser necessidade de ser cobrado em prova, beleza? Uma coisa interessante aqui, eu falei lá atrás para você anotar uma informação sobre a infração gravíssima. Anote outra informação gravíssima aí. Anote isso aqui embaixo, ó. Pega a caneta aí, ó, escreve isso aqui, ó. Somente a infração gravíssima gera suspensão do direito de dirigir. Tioval, o que é que você quer dizer com isso? Que somente a infração gravíssima é que gera a suspensão do direito de dirigir. Significa o seguinte, caiu na sua prova uma questão que fale sobre infração de trânsito. Aí está lá a descrição da questão e tal, e pergunta assim, essa infração é de natureza grave e suspensão do direito de dirigir. Opa, já tira ela fora. Por quê? Somente as gravíssimas é que pode suspender uma habilitação. Eles e não são nem todas, beleza? Somente as gravíssimas. Então, se tiver média, leve ou grave, suspendendo a habilitação, já tira ela fora, porque somente as gravíssimas é que tem esse poder. Show? Isso vai te ajudar bastante a excluir alternativas que não tem nada a ver. Show? Para a gente finalizar esse passo aqui, nós temos a questão do curso de reciclagem. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas eu acabo associando essa questão do curso de reciclagem, porque toda vez que você tiver habilitação suspensa, o exemplo, você pegou o prazo mínimo, 2 meses de suspensão da habilitação. Você, ao término dos 2 meses, só vai poder reaver a sua habilitação se você comprovar que você, dentro do prazo de 2 meses, realizou o curso de reciclagem. Beleza? O curso de reciclagem. É um curso que tem 30 horas aulas de duração. Ao término, tem uma aplicação de uma prova de 30 questões e também você precisa acertar 70% das questões, ou seja, 21 questões dentro das 30. Ok? Então, toda vez que a habilitação for suspensa, enquanto você não pode dirigir, você estará realizando um curso de reciclagem para, assim que o processo de suspensão se acabar, se extinguir, aí você vai receber a sua habilitação desde que você comprove a realização da prova teórica. Show? Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai pegar pesado. Como assim? Vamos falar agora do camarada que teve a cassação da habilitação. Olha, suspensão e cassação não é a mesma coisa, não? Não. Suspensão é um período sem habilitação. Ok. E cassação é o quê? É a perda total do direito de dirigir. Ou seja, em momento algum, você vai ter a sua habilitação devolvida.
Para você voltar a dirigir, você precisa entrar num novo processo de habilitação, começar tudo de novo, como se nunca tivesse tido uma habilitação. Apesar de que, quando, por exemplo, você tem uma habilitação de categoria D, né? Um exemplo, pode ser C ou em diante, e você tem a habilitação cassada, quando você vai refazer a habilitação, você não volta para as categorias iniciais, você vai ter a sua habilitação da categoria em que você teve ela cassada, beleza? Então, se foi categoria D e cassou a habilitação, perdeu total, quando você refazer o processo, for refazer o processo, a habilitação que vai ser devolvida é a categoria D e não a categoria B, né? Como muitos pensam que vai ter que ser do zero de novo, beleza? Vamos lá. Cassada a habilitação. Mas quando é que ocorre a cassação? Eu vi que várias infrações geram suspensão, ou uma só, dependendo da natureza, né? Dependendo do grau de insegurança que pode causar, pode gerar suspensão. Mas suspensão, quando é que vai acontecer a cassação? Primeiro fato, quando dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Acabamos de falar que a suspensão é um período sem habilitação, não é assim? Show! Digamos que o camarada pegou 2 meses de suspensão. Só que é o seguinte, está tendo uma blitz e foi flagrado que esse camarada que não poderia estar conduzindo seu veículo por estar com a habilitação suspensa, foi flagrado em via pública. E aí o que é que acontece com ele? Aí a habilitação dele que está lá no órgão que aplicou a suspensão para ele, vai ser rasgada, né? Não presta mais para nada, porque ele foi flagrado dirigindo, estando com o direito de dirigir suspenso. Digamos que é um tipo de desacato, né? E ele pode e deve responder até criminalmente por isso. Quando falarmos sobre crimes de trânsito, nós vamos ver essa modalidade. Então, o primeiro passo é esse, é desrespeitar a suspensão da habilitação. O segundo, judicialmente, quando ele for condenado judicialmente por delito de trânsito. Quando, por exemplo, comete um crime de trânsito, o juiz pode determinar que a pena mais cabível, mais aceitável para ele, seja a cassação da sua habilitação. E o terceiro é quando ele for reincidente, guarda esse termo aqui, ó, reincidente, nas seguintes infrações. Vamos lá. Para ser reincidente, você sabe que tem que ser mais de uma vez, né? Só que, para já explicar essa questão da reincidência, nós vamos elencar aqui algumas infrações que vão gerar cassação se cometidas reincidentemente. Beleza. Porém, não precisa ser a mesma infração para acontecer a reincidência. Ele pode cometer uma e outra infração deste rol e aí a reincidência já vai ser configurada, ok? Então vamos lá. Quando ele for reincidente, dirigir com a CNH de categoria adversa ao veículo, é o camarada que tem habilitação para dirigir carro e foi flagrado conduzindo moto, né? A configuração é essa, categoria adversa. Quando ele disputar a corrida, quando ele entrega a direção a uma pessoa inabilitada ou incapacitada, quando esse camarada demonstrar ou exibir manobra perigosa, o camarada gosta de fazer o zerinho, né, o cavalo de pau, ou empinar a moto, dirigir sob influência de álcool, promover competição esportiva sem autorização. Todas essas infrações, quando cometidas mais de uma vez, não precisa ser a mesma infração, mas 2 vezes qualquer uma dessas infrações aqui, vai gerar a cassação da sua habilitação. E a reabilitação para quem teve a definitiva, cassada a habilitação definitiva, será o prazo de 2 anos, né? Ele tem que observar ali um prazo de 2 anos e só após esse prazo ele pode reaver uma nova habilitação, ok? Vale ressaltar que essa proibição de obtenção de habilitação pode variar de 2 anos como mínimo e no máximo 5 anos. Para finalizar esse assunto de cassação, falta só exemplificar a questão da cassação da PPD, que é a habilitação que vocês vão receber quando terminarem o processo de habilitação. PPD, a permissão para dirigir. Quando é que vai acontecer a cassação? Nós já até explicamos anteriormente, né? Quando você comete infração grave, gravíssima ou 2 médias, né? Cometer infrações grave, gravíssima ou 2 médias. A reabilitação poderá acontecer a qualquer momento. Olha, são 2 anos? Não. Para quem tem PPD, a reabilitação ela acontece depois de transitado e julgado ali aquilo que gerou a cassação da PPD.
beleza? E em todos os casos, terá que realizar todos os exames novamente. Show? É assim que acontece a questão da cassação quando olhamos para a habilitação, PPD e a CNH. Você vê que a CNH é definitiva. Há uma diferença, né, na questão de reabilitação. O prazo mínimo para quem tem a definitiva são 2 anos. E no caso da cassação da PPD, não precisa esperar tempo algum para começar um novo processo de habilitação. Transitou em julgado ali o processo que levou à cassação da tua PPD, aí o indivíduo já pode procurar uma autoescola e começar um novo processo de habilitação. Interessante essa questão da cassação da PPD, né? Não é um assunto tão incomum nas autoescolas. Eu acredito que todas as autoescolas abertas já deram aula 2 vezes a alguém que teve a PPD cassada, né? Há não muitos anos atrás, por exemplo, eu dei aula para um aluno que ele estava de PPD e aí ele foi passar no posto policial, estava com um passageiro no banco de trás e esse passageiro não estava com cinto de segurança. E aí o agente de trânsito parou o carro, viu que o camarada estava sem o cinto de segurança, o passageiro, e aplicou uma multa para ele. Ele estava de PPD, a infração de transitar sem o cinto de segurança é uma infração de natureza grave, mesmo que seja o passageiro que esteja sem o cinto, quem responde é o motorista. E aí ele teve a habilitação a PPD cassada, beleza? Depois de transitado e julgado, o processo ali que gerou a cassação da PPD, ele foi para a autoescola, né, e começou um novo processo de habilitação e hoje está habilitado, hoje está até com a definitiva. Beleza. Só que uma coisa interessante sobre essa questão da cassação da PPD é o seguinte, digamos, por exemplo, aqui o Edson de novo aqui, digamos que o Edson está com PPD. Aí o Edson cometeu uma infração de natureza média, eu quero exemplificar com algum tipo de conduta. Vamos dizer o seguinte, deixou de sinalizar através do veículo com alguma seta, né? Digamos, por exemplo, que ele foi parar no posto policial, a gente deu o sinal para que ele parasse no posto policial e quando ele foi encostar, ele não sinalizou. A gente disse assim, meu filho, quando a gente vai encostar o carro, a gente tem que sinalizar. Aí diz, me perdoe, toma aqui uma multa. Tá, infração de natureza grave, deixar de sinalizar a intenção com o veículo através de gesto ou de seta, beleza? Deixou de sinalizar, infração de natureza grave. Show! A partir dali, o Edson já deve deixar de conduzir o veículo? A resposta é não, né? Ele pode continuar conduzindo com a sua PPD por até 1 ano, porque não existe mais a cassação da PPD de forma expressa, imediata. A cassação, ela foi até retirada desse termo de cassação, né? Ficou uma cassação tácita. O que vai acontecer depois de 1 ano é que o Edson não vai poder trocar para definitiva. Aí o que acontece? Nada. A PPD vai se expirar, ele vai perder o poder de dirigir, e aí, se ele quiser uma habilitação nova, ele tem que começar o processo tudo de novo. Beleza? Então, não é regra que assim quando ele sofre uma pena de uma grave, uma gravíssima ou 2 médias, ele já vai perder o poder de dirigir. Não. Ele pode, porventura, se ele não tiver, um exemplo, né, não tivesse condições financeiras, quisesse empurrar mais para frente, ele deixaria com a PPD ainda até fechar 1 ano. Fechou 1 ano, ele começa um novo processo de habilitação e aí ele vai poder reaver a sua habilitação de novo. Beleza? Então, só para fins de curiosidade, é assim que se aplica a questão da cassação da PPD. Obviamente, se fosse a definitiva, né, a cassação é imediata, já perde logo o poder de dirigir e aí só começa um novo processo de habilitação depois de 2 anos, aí sim é que ele vai poder, né, obter uma nova habilitação. Beleza?